Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou falar para vocês e trazer várias colônias, espero que gostem do vídeo. Eu selecionei algumas que são de fácil cultivo, outras nem tanto. Vou falando no decorrer do vídeo e no final eu vou colocar o replante do meu Sedum Dasyphilum, que eu tava falando para vocês que eu ia fazer e me pediram para mostrar. Então vou colocar aqui na segunda parte do vídeo, tá bom? Espero que gostem do vídeo. Não esquece de comentar se vocês têm essas suculentas aí, mas vocês acham elas fáceis como eu acho algumas. Conta pra mim como que é o cultivo de vocês, eu vou gostar muito de saber. Não esquece também de deixar o like pra mim, inscrever-se no canal, me seguir lá no Instagram, eu estou como jardimda.marcia. Bora pro vídeo? A primeira que eu quero mostrar é a Graptoveria Lulu. Olha que planta mais linda, é uma das plantinhas mais bonitinhas que a gente tem por aqui. Ela é bonita pela coloração, ela tem esse tom de rosa com lilás. Ela é mais puxada para o lilás que para o rosa. De muito fácil cultivo, gente, bem tranquila. Olha que planta linda. Essas brotações são todas espontâneas, tá? Eu plantei ela nesse potinho de álcool que eu fiz aqui. Coloquei perninhas de Durepox com palito dentro. E olha só que bonitinha que ela ficou. Ela ficou, antes isso aqui era uma cabeça só. E de um ano para outro ela ficou assim, olha, com uma colônia bem cheia. Foi tudo espontâneo, tá bom? Eu faço adubação uma vez ao ano. Outra colônia maravilhosa, gente, super colorida. Ela tem tons rosados amarelos, verde bem clarinho e rosa. Esse rosa dele vai ficar bem mais intenso com o frio e o estresse hídrico, tá? Essa aqui é o Sedum Joyce Tullow Variegata. Olha que planta linda. Olha que show, né? Olha como é bonita essa planta. Essa daqui, gente, é de muito fácil cultivo também. Vou aqui na sombra para vocês conseguirem enxergar melhor essa planta sem o sol. Vamos ver se fica melhor. Olha que linda, gente. Maravilhosa, né? É muito tranquila para mim. Ela fez essa touceira sozinha também. É assim, eu comprei, acho que ela tinha 3 cabeças, eu fiz algumas decapitações aqui, ó. Cortei ali, tá vendo uma poda ali? Essa poda aqui, ó, bem no centro. Aí ela vai brotando e vai formando esse vaso bem cheio. Uma planta bem rápida, de desenvolvimento rápido. Ela faz brotação espontânea também, então você consegue um vaso cheio muito rapidamente, ó. Muito linda essa planta, gente. E de fácil cultivo. Ela fica todo o verão na chuva, fica todo o inverno. Ela não tiro ela da chuva de jeito nenhum. A terceira colônia que eu vou mostrar é essa daqui, gente. Olha, faz tempo já que ela tá aqui. Eu vou ficar aqui na sombra para vocês enxergarem essa planta melhor. Olha isso. Essa daqui é Sedum Pérez de la Rosia. Gente, eu acho essa planta tão tranquila. Quando eu comecei, sem brincadeira, gente, eu comecei essa colônia com uma cabeça só. E depois de, acho que uns 3 meses, mais ou menos, ela já tinha uma moitinha assim, ó. Ela é bem rápida. Eu não acho de difícil cultivo, mas tem pessoas que me escrevem falando que tem dificuldade com ela. Eu não sei qual que é a questão, porque como eu cultivo minhas plantas no tempo, tem uma grande diferença, sabe? Planta cultivada no tempo, elas se desenvolvem muito bem sozinhas. Desde que você acerte o substrato, o local, né? Que você consiga... É bom fazer adubação uma vez ao ano, porque as plantas precisam de adubo, gente. Só não pode adubar se você cultiva as suas com pouco sol. Daí não é legal adubar porque elas vão estiolar.
né? Se você tem planta aí que você está cultivando, que é planta de sol, e cultivar meia sombra, a tendência quando você aduba é que eles estiolem ao invés de ficarem mais bonitas, né? Aí nesse caso é melhor adubar com adubo foliar só, sabe? Se você puser bolinhas no solo, como eu faço, no caso as bolinhas que eu uso são osmocote, então não é uma liberação muito forte, muito rápida, aí ainda assim elas podem estiolar. Mas se vocês plantam as suas com a quantidade de sol necessária, daí não tem perigo de estiolar, sabe? E a chuva lava muito o substrato, lava o substrato, tira os nutrientes do substrato. Por isso que é importante adubar, principalmente para quem deixa a suculenta no tempo todo. Porque a chuva mesmo lava mesmo, tá, gente? Não tem jeito. Essa daqui eu cultivo a minha em sol pleno. Lembra sempre que o meu sol aqui é mais ameno do que o resto do país. Pelo menos no meu quintal aqui, a incidência não é tão forte. Então, gente, dá uma protegida se o sol de vocês é daqueles que queimam a pele muito, muito fácil, sabe? Como no interior de São Paulo, no Nordeste, esses locais precisam, o Goiás, né? Colocar um sombrite sim de 30, um sombrite de 50, tem que verificar os fatores locais de vocês, tá bom? A água aqui é escassa para todas as minhas suculentas. Na época do inverno, eu faço rega de 15 a 20 dias, mas no verão elas pegam a chuva todinha do verão. Como elas se desenvolvem em ambiente desse tipo, elas estão acostumadas já, né? E Echeveria, gente, forma colônia? Olha só que belezinha. Forma colônia sim. Olha essa colônia maravilhosa de momoca. Ou mandala citrus, é a mesma planta, tá, gente? Ela tem 2 nomes. Essa é uma planta também fácil, gente, mas é bem fácil de cultivar. Ela vai multiplicando aqui, ó, por baixo, tá vendo, ó? Ela vai saindo brotinhos lá embaixo e ela enche o vaso. Essa é uma planta que ela tem uma característica de folha muito arredondada aqui, olha só. E forma uma rosa muito delicada, com folhas largas. Muito linda essa planta. Aqui no meu cultivo é uma planta que não me dá trabalho nenhum. Ela realmente é fácil de cultivar no tempo, se você der mais sol. Agora ela tá com um pouco menos de sol, tá? Por quê? Porque o meu cantinho aqui, olha, daqui pra cá tá fazendo sombra, tá vendo, ó? Porque no inverno, agora essa casa aqui, o fundo faz sombra, infelizmente. Então ela tá pegando um pouco menos de sol, por isso ela tá assim. Só que ela forma, ó, ela fica mais avermelhadinha, mais amareladinha. Então é bonita, viu, gente? Eu adoro essa planta, acho linda. É provável que eu mude ela de lugar para ela não estiolar. Esse daqui, gente, também é um vaso que eu sou apaixonada, que é o vaso da Pud. A Pud também, gente, é uma Sedevéria. Ela também brota espontaneamente ali, ó, na base do caule, tá vendo? Mas a reprodução dela melhor é por decapitação. Você faz a poda e replanta a cabeça no mesmo vaso, se você quiser encher um vaso rápido. Você corta as cabeças e deixa o tronco no mesmo vaso e coloca a cabeça replantando ali mesmo. Essa é uma planta que, fazendo a reprodução dessa forma, ela é muito rápida, tá? Agora, se você fizer por folha, já demora demais. Essa é uma planta super lenta para reprodução por folha. Prefira fazer a reprodução por estaquia. A reprodução por folha eu tive sucesso num vaso só. E só depois de quase 2 anos, gente, que ele começou a vingar mesmo, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é totalmente feito por folha, só que demorou demais da conta para ele chegar nesse tamanho. Por isso eu prefiro você fazer muda cortando aqui, ó. E para ele encher, você fazendo isso, cortando aqui, deixando aí 1 ou 2 folhas, ou não deixando nenhuma, ela ainda assim brota. E aí ela vai se desenvolver, ter mais brotos em cima,
E se você adubar, você consegue estimular mais ainda a brotação embaixo. Eu acredito muito que as minhas brotações espontâneas resultem desse meu cultivo com adubação de liberação lenta, viu? Para mim, isso é uma das chaves para conseguir suculentas assim, saudáveis, tá? Que aguentem o cultivo no tempo e que consigam se reproduzir de forma espontânea. Gente, agora eu quero mostrar essa outra colônia linda, que é de outro gênero ainda. Essa aqui é uma Crenneria Schubs. Essa planta, gente, é magnífica. Ela tem um verde bandeira muito bonito, olha só. Eu coloco ela sempre num vaso vermelho. Ela estava num gatinho, tá? Antes. Agora que eu coloquei ela numa taça. Essa é uma planta também muito fácil para mim. Ela tem certos pelinhos, uma penugem, vocês conseguem enxergar? Na folha. Ela é levemente, quando você toca nela, ela tem uma aspereza nas folhas. É linda, gente, ela é gorda, gorda. Olha só a brotação espontânea no caule. Eu não fiz corte nessa planta, mas vocês acreditem, ela brota por folha. Eu fiz uma muda por folha dela e foi muito sucesso. Então, eu fiquei bem contente assim que a folha dela brota também. Eu acho essa planta magnífica. Ela tem um verde muito intenso e ela não costuma mudar de cor aqui no meu cultivo no inverno, tá? Mas a cor dela em si eu já acho muito bonita, porque olha, ela contrasta demais com as outras plantas, né? Eu acho lindo isso. A Paula me falou que ela não gosta do excesso das chuvas. Como eu cultivava ela antigamente num vaso pequenininho, o vaso do gatinho vermelho, eu deixei ela na temporada de chuvas toda e não tive problemas. Esse ano ela começou a perder folhas quando eu deixei na chuva. Então eu resguardei ela da temporada da chuva, sim. Agora que ela já cobriu a boca do vaso, é menos perigoso perder, porque a água entra com um pouco mais de dificuldade no substrato. Então eu acho que na próxima temporada de chuvas eu vou deixar ela no tempo mais uma vez e observar. Agora eu quero trazer um exemplo para vocês de colônia de uma Paquivéria. Essa daqui é a Paquivéria clavifolia. Olha que coisinha mais fofa. Ela tá num coraçãozinho, gente, ó. Ela se desenvolveu muito bem aqui nesse vaso. Gente, eu tive um vaso com uma Paquivéria clavifolia que se foi o ano passado. Aí, essa daqui, eu dei... será que eu protegi? Eu não lembro se eu protegi o tempo todo da chuva. Mas eu acho que ela merece proteção das chuvas excessivas, sim. Porque ela tem uma folha bem gordinha, é uma Paquivéria, né? Então, é bom você proteger. Ela aqui, gente, se reproduz espontaneamente, brota por caule, brota fácil por folha também. Eu vou mostrar um caule aqui que ela brotou, super fofinho. Olha aqui, gente, ó, ela tá num vaso de copinho. Esse copinho, acho que ela tá aqui desde 2021. Olha a brotação espontânea dela aqui, ó. Tá vendo? Tá muito linda. Ela às vezes forma arvoretas. Paquivérias tem essa tendência, assim como os paquifitons, né? Então, dá uma olhadinha aí. Eu considero até que relativamente de fácil cultivo, embora eu tenha perdido uma planta dessa já aqui no meu cultivo. Eu achei ela bem tranquila quando você consegue dosar a água. Essa aqui tá protegida, viu? Ela tá ali naquela prateleira, ela fica mais ao fundo. Então, ela está sendo cultivada sem tanta água, muito pouca água. É uma planta que não deve ser regada com muita frequência também, tá bom? Mas ela é linda, ela fica muito compacta, olha só. Eu tô esperando que essa aqui vire uma arvoreta, porque eu quero uma arvoreta de clavifolia. De sedum, gente, eu queria trazer esse vaso lindíssimo aqui, olha. Esse aqui é o sedum clavatum, olha isso. Ele tá pegando uma cor linda. Deixa eu só falar uma coisinha. Esse vaso aqui, ó, até aqui mais ou menos tem
argila expandida, tá? Eu não coloquei muito substrato, deve ser um tanto assim mesmo de substrato que tem aqui. Eu coloco bastante drenagem mesmo, porque os sedums e todas as suculentas não gostam de muita água. E como eu cultivo no tempo, eu faço essas drenagens bem generosas para evitar que a terra fique úmida por muito tempo, tá bom? Quando eu plantei esse sedum, ele não estava com essa caída aqui que vocês estão vendo. Agora que ele está começando a ficar do jeito que eu sonhei, que eu queria. Eu acho que esse vaso deve ter 1 ano já que essa planta está aqui. Isso daqui é uma haste floral, eu acho, ó. Olha só que lindo. Vou virar a câmera para vocês verem de perto. Olha que barato, gente. Olha a coloração que esse sedum tá pegando aqui, ó. Ele tá ficando levemente rosado. Eu nunca consegui que o meu clavatum ficasse bem rosa. Ele, para ficar bem rosa, eu acho que ele precisa passar por muita sede, sabe? Então, o meu ainda não está. Vamos ver se esse ano, com o El Nino, ele vai ficar bem cor-de-rosa. Olha só. Ele tá mais puxado pro amarelo e com algumas pontinhas cor-de-rosa, né? Tá vendo? Mas ele fica mais rosado que isso, tá? Essa é uma planta que tem uma coloração muito bonita no inverno. Mas a gente que não tem um inverno tão rigoroso, ele nunca pega aquela cor mais maravilhosa que tem. Mesmo assim, gente, eu amo essa planta. Eu tenho muitas mudas dela, faço muitos vasos com ela, porque eu acho linda demais. Eu tenho muita muda mesmo. Eu comecei com 3 cabeças e ele, comecei a fazer as decapitações e ele brota muito sozinho também, ó. Tem muita brotação espontânea aqui, tá bom? É uma planta que eu considero de facílimo cultivo para mim e também ela é muito resistente a pragas, a fungos, ela não fica doente. Nono exemplo que eu quero mostrar é esse meu cotyledon, esse sonho, gente, olha só. Vou falar para vocês, não foi fácil de acertar o cultivo dessa planta, tá? Eu demorei muito tempo para entender que ela não gosta de excesso de chuva. Na verdade, eu não tinha onde esconder essas plantas, né? Eu não tinha opções muito grandes aqui para eu preservar a planta, mas eu também não tinha consciência de que essa planta não pode pegar toda a chuva do verão, né? Ela tem que ser protegida para ela ficar assim. E como que ela fica assim, Márcia? O que você fez para ficar assim? Cheia, bonita? Bom, primeiro, os cotyledons, eles vão crescer agora no inverno, tá, gente? Agora que elas estão começando a despertar. Essa é uma planta que para você reproduzir, basta vir até aqui, cortar isso aqui, ó. E no mesmo vaso que você tem ela, você replanta essa cabeça. Você faz isso com todas as mudas, né? Você pode cortar todas essas aqui, ó. Corta todas e replanta no mesmo vaso. É uma planta que não precisa aguar com frequência. Ela não gosta mesmo de excesso de água, viu, gente? Aqui eu quase não dou água para essas plantas. E aí elas ficam bem gordinhas, ó. Ficam bem gordinhas. Essas pontas escuras, elas vão ficam mais assim escuras no inverno, né? Elas vão ficar mais escuras cada vez mais com o frio. É uma planta também que eu faço adubação agora no período do inverno. Agora, o pulo do gato, gente, a dica de ouro para vocês que estão com dificuldade com a patinha de urso é o sol excessivo no verão. Como essas plantas dormem no verão, se vocês estão cultivando ela o tempo todo no sol, quente demais, elas não vão crescer. Tá? Elas vão ficar dormentes. Se você aí que mora numa região quente, quer cultivar a patinha de urso, proteja do calor excessivo. Elas vão só crescer no inverno. E no calor, se vocês querem que elas cresçam
Nem que for devagarinho, vocês têm que manter uma temperatura amena. Como, Márcia? Usando sombrite ou cultivando a meia sombra. O que é meia sombra? 4 horas de sol, 5 horas de sol, o sol da manhã somente se você mora numa região quente demais. Esse é o segredo da patinha de urso, tá? Porque elas são dormentes no verão. Ó, eu tenho ela assim, olha aqui, ó, olha as versões que eu tenho dela, tá? Então vamos lá. Quantidade de horas de sol, todas recebem quase que o dia todo de sol, viu? Deve dar aí umas 7 horas de sol por dia. A que menos recebe sol é essa branquinha aqui. Essa aqui tá recebendo um pouco menos de sol agora. Mas ela pode receber todo o sol também, quando ela já tá desse tamanho, tá, gente? Ó, se ela for menor, dê menos sol para ela, dê no máximo as 5 horas de sol. Essa daqui pode ficar mais tempo também. Essa daqui pode ficar o dia todo, tá? O que diferencia, né, dessas plantas aqui? Eu não dou quase nada de água para elas. Na temporada de chuvas, eu tiro da chuva, não deixo elas na chuva. Porque elas realmente não gostam de ficar com as folhas molhadas. Elas vão perdendo folhas, o substrato úmido demais, ela vai morrer. É uma planta que vive na secura mesmo, tá, gente? Essa daqui eu vou falar para vocês, realmente não gosta de água demais, substrato úmido demais, não gosta. Velocidade de crescimento, eu acho essa rápida, a normal. A variegata amarela também acho uma planta rápida. E a lenta é essa daqui, ó, a branca. Porque branca, né, gente, não tem clorofila, não faz fotossíntese direito. Então, quase todas as variegatas são mais lentas. Principalmente as mais clarinhas, mais amarelinhas, as mais lindinhas, né? Essa daqui também fica muito bonita. Quando pega um pouco menos de sol, eu acho que o amarelo dela fica mais evidente, tá? Então, essa daqui pode ser cultivada com um pouco menos, para ela ficar com um colorido melhor. Essa daqui não, essa aqui já fica muito mais assim colorida, com essas pontas de urso evidentes, quando cultivada em sol mais pleno, por mais horas. Essa aqui também, mas eu acho que o amarelo se sobressai e fica mais evidente quando cultivada com um pouco menos de horas de sol, gente. Essa daqui, gente, quando fica estressada, estresse hídrico, ó, a ponta fica rosada. É a coisa mais linda do mundo. São plantas, então, que não podem ser cultivadas totalmente no tempo. Eu cultivo essas duas no beiral e essa aqui na temporada de chuvas sob o toldo transparente. Quando agora, nesse período, eu coloquei essa daqui no tempo e essas duas continuam no mesmo lugar, no beiral. Tá? Por que eu coloquei essa no tempo? Porque agora eu tirei ela ali da prateleira que tava ali, ó, porque ali vai pegar só por mais horas. E coloquei ela numa prateleira, aquela prateleira ali, ó, porque ali pega um pouco menos de sol. Queria que ela ficasse mais rosada. Isso é uma experiência que eu tô fazendo esse ano, tá, gente? Vamos ver se vai dar efeito. Se eu achar que ela não tá colorindo muito, aí eu vou passar ela para mais horas de sol. Mas sem chuva, hein? Não pode ficar na chuva, não. O máximo que essa planta tolera de chuva são 2 a 3 dias. Aí depois você já pode retirar, colocar ela num local protegido. Chuva de lado, chuva de vento, essas duas pegam. Então essas aqui não tem problema pegar chuva de vento, tá? A 10ª, gente, eu tô mostrando o Sedum Dasyphilum major. Essa é uma plantinha aqui que costuma ser de difícil cultivo. No meu quintal, ela só vai com adubação, viu? Ela gosta de mais água também. Então, você adubando ela com osmocote e dando bastante água, ela consegue se desenvolver bem. Aí, agora eu vou mostrar o replantio dessa planta aqui, porque vocês me pediram. Quero colocar essa plantinha nesse vaso aqui. Olha só como ele tá grande, né? Então, eu quero que a planta pegue raiz aqui, né? As raízes fiquem cobertas. Aqui eu coloquei, então, uma camada
argila expandida e eu vou usar esse substrato. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó, do Vando da Fab, que tem... Cadê? Eu gostei dessa formulação para plantas que necessitam de mais água. Então, aqui tem carbonato de cálcio, vermiculita, né? Tem perlita expandida, tem terra de atomácia, carvão vegetal, casca de pinos, palha de arroz, casca de arroz carbonizada e argila expandida miúda. Eu achei essa formulação excelente para plantas que gostam de água, que é o caso do Dasyphilum, tá? Então, eu vou fazer ela do jeitinho que tá, eu vou colocar ela aqui. Olha, gente, esse substrato tem bastante mesmo casca de pinos, né? Ou casca de arroz carbonizada, ó. É bem soltinho. Agora, a gente vai fazer o transplante, então, do Sedum Dasyphilum para esse vaso com esse substrato novo. Eu achei aqui ao vivo, olhando ao vivo, que ele é bem soltinho. E talvez ele não segure tanta umidade quanto eu tinha imaginado antes. Porque eu abri esse pacote agora e eu não conhecia. Mas vamos testar para ver o que vai acontecer com o Sedum. Talvez esse substrato seja realmente mais sequinho e ele seja ótimo também para as outras suculentas, né? Bom, eu retirei agora o Sedum da latinha e ele tá com o formato da latinha, as raízes. Tá bem compacto. Quando acontece isso, é necessário mesmo fazer a substituição. Eu vou dar uma diminuída nessa quantidade de raízes. Vou tirar um pouquinho para não ficar tão compacto assim, né? Eu vou tentar estimular através da poda um novo enraizamento, mas sem descartar totalmente as raízes. Eu vou tirar metade. Agora, gente, é só encaixar o Sedum ali, né? Eu tô tentando dar uma abaixadinha ali nas raízes dentro do substrato. E agora eu vou completar o resto do vaso com o substrato. Depois, depois de ajeitar um pouco a planta, gente, eu coloco o substrato um pouco sobre a planta também, tá? Vou polvilhando por cima para ajudar no enraizamento geral. Os Dasyphilums, os Sedums Dasyphilum, eles são tipo rasteiro. E ele vai soltando essas raízes aéreas que você pode agora cobrir para estimular nova brotação. E o resultado, gente, final foi esse daqui, ó. Eu não coloquei pedrinhas, eu coloquei mais um pouco de adubo, de osmocote aqui. Agora é esperar. Eu deixei alguns pedacinhos por fora, mas eu acho que eu vou até arrancar isso daqui e replantar aqui, viu? Talvez seja até melhor para estimular mais as brotações aqui. E depois, com o tempo, eu quero pendurar esse vaso, né? Por enquanto ele tá ali no sol, no chão, mas com o tempo talvez eu consiga fazer ele ficar pendente, né? Pendurar ele. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like pra mim. Não esquece do like, tá? Comenta aí pra mim se vocês também têm essas colônias. E é isso por hoje. Tchau! Quinho! Oi! E aí? Você tá bom? A carinha dele. E a Nina? Cadê? Cadê a sua irmã? Olha lá, Nina. Olha lá, gente. Ai, que bonitinho. Oi. Olha o charme, gente. Tô fazendo charme pra falar tchau pra vocês, né? Tchau.